Olá, caros amigos e amigas, seguidores do Passa a Bola, que começa aqui mais uma edição e, como nota de destaque, é a espiral negativa do Sporting, que vai em queda livre, com a substituição do comando técnico. A saída de Rubem Amorim está a deixar grandes moças nos resultados, sobretudo, e João Pereira já está numa situação um bocadinho periclitante. O Sporting foi a Moreira de Cónegos e abrevou mais uma derrota, a segunda consecutiva, e eu pergunto ao António Moreno o que é que se passa com este Sporting, que realmente, a partir da saída do Rubem Amorim, está em queda livre. António Moreno, o que é que se passou em Moreira de Cónegos? Sou a pessoa indicada para falar sobre o que se passou, meu Deus. Aquilo é um saco de gatos. O Sporting... mas nós temos que começar por outro lado, é que deu-se pouco mérito ao Moreirense. Mas cuidado, o Moreirense... Sim, o Moreirense já fez... Acho que se devia. Eliminou o Porto... Acho que se devia. Eliminou o Schmidt. Foi ele que se pede o Schmidt. Não, o que se passa é que damos pouca importância... E vai lá o Porto agora outra vez. Damos pouca importância a alguns clubes que andam aí a jogar a bola, mas a jogar a bola a sério. O Guimarães, o Moreirense estão a fazer... Com poucos meios. Santa Clara. E depois fala-se do Moreirense... 5 minutos. O César Peixoto, estou a ouvir num minuto, opa, está tudo bem. E está a fazer um trabalho brutal, pá. Sem meios. O Moreirense está com uma boa performance. Agora troquem os treinadores, troquem os bancos. E o Sporting? Agora, o Sporting... O que é que mudou com a saída de Rubem Amorim e a entrada de João Pereira? A alma. Mudou... A alma. A alma. A alma, essencialmente a alma. Aqueles jogadores, aqueles rapazes não estão... de repente parece que lhes caiu o céu em cima. Vamos ver, vamos esperar agora. Ele só tem tido jogos muito difíceis, do grau de dificuldade alto, e teve um de grau baixo, o Casa Pia. E esse ganhou, não é? Vamos ver agora quando lhe caírem agora os Guimarães, os Bragas, a ver como é que reage, porque este Sporting assim... se for real o que se está a passar lá dentro, não vai a lado nenhum. Onde é que andam jogadores como o Kenda, como o Maxis, até o próprio Jokers, mas aquele tipo que marcou o gol, o Catamo... Teve uma falha grave. Não é só falha grave, tem vindo a jogar mal. Pá. Sim. Tem feito uns jogos horríveis. Não pode. E depois, claro, na base, o guarda-redes. Entrar numa espiral, já parece o Benfica antes deste trambolho, entrar numa fase espiral onde o que entra é pior que o que sai, e isso é muito mau. Pá. O guarda-redes é a peça fundamental, e se os centrais, os do Sporting têm, são maus, o Sporting tinha uma defesa, acho que era onde estava o segredo, residia o segredo do Sporting, é que tinha, o Sporting era muito seguro a defender, o Sporting do Amorim era muito seguro a defender, e depois, quer com o jogo construído com o Pedro Gonçalves em campo, quer com bola soltas para o Jokers, ganhava os jogos todos assim. Pá. Neste momento, o Sporting arriou a partir de trás. Aquela coisa, aquele lançamento da linha lateral para o meio de 5 jogadores do Sporting. E foi parar ao jogador do Moreirense? Foi parar, não, foi entregue ao jogador do Moreirense. Se só toca uma vez na bola e faz um golo, é uma coisa quebrada aos céus. Isto em futebol profissional não existe. Isto não existe, é uma anedota. E eu tenho pena porque este puto vai ser assado vivo. O João Pereira. O João Pereira vai ser assado vivo e não merecia aquilo. É uma prenda envenenada. Ele até acredito que se faça, porque o puto é honesto, é trabalhador. Pode não ser no Sporting, mas há aí clubes de medianos. Olha que vai substituir o César, que troca com o César Peixoto. A situação do João Pereira é difícil porque ele, no fundo, só treinou a equipa B do Sporting. Sim, não. E pode, digamos, o seu sonho de se tornar um treinador de gabarito pode ficar logo perdido no princípio. Foi uma prenda envenenada que fica no histórico dele e ele não merecia. Fernando Jorge, achas que o Sporting perdeu a identidade, perdeu o fim do jogo, que João Pereira está a prazo no Sporting? Antes de mais, olá para vocês e para os nossos ouvintes. Isto é um bocado parecido com uma história dos patos. No Sporting, ao princípio, com o Rubem Amorim, havia aquela célebre frase: onde vai um, vão todos, e neste momento, onde vai alguns, não vão todos. E é o que se passa. O Kenda, que era um jogador fundamental,
porque é um grande jogador e com um grande futuro, já anda para o banco, né? Já anda para o banco neste momento. Depois o Sporting também tem tido azar, porque 2 jogadores com caráter, porque é preciso ter jogadores com caráter para segurar a equipa. E o Sporting não os tem. Tem alguns que passam-se os Carretos, o Osman e outros, e não conseguem segurar a própria equipa, ou puxar a equipa para a frente. Estou a falar do caso do Pote, que é fundamental, e ele está de fora e vai estar bastante com tempo. baixo, né? E o próprio Nuno Santos, que era outro jogador também de garra, não é? E que levava a equipa para a frente e tudo, e está a fazer essa falta. Depois, havia um pacto entre o Rubem Amorim e alguns jogadores que estiveram para sair, basicamente, ou que tinham pretensões para ir embora. O caso do Guiocas, o caso do Usman, o caso do Moritas, vários, o Catamo, o próprio Gonçalo Inácio, etc. Ora bem, esse pacto foi quebrado, porque nós tivemos a saber mais tarde que só o Presidente e o Hugo Viana é que sabiam que o Rubem Amorim saía no fim do ano. Mas ninguém sabia, não é? Portanto, isto era um segredo bem guardado. Ora, o Amorim no balneário deve ter dito aos jogadores, eu vou ficar também até ao fim e tal, porque também não estava à espera de uma proposta destas, provavelmente. Vamos ficar até ao fim, vamos tentar vencer o bicampeonato, que é inédito no Sporting há muitos anos. Sim. E, portanto, vocês, depois para o ano, eu provavelmente posso até sair também, e vocês também têm a porta aberta para sair, mas vamos nos manter aqui unidos. Ora, o Amorim quebrou isto, não é? Por circunstâncias que acontecem, não é? E a partir daí, como quebrou isto, eles agora alguns jogadores ali, estão já a pensar em janeiro, alguns provavelmente, ou um ou outro, e a pensar sair no fim da época. Ora, isso tudo levado para dentro do campo de futebol, vê-se que o Sporting não é o mesmo. São os mesmos, mas não são os mesmos. Aquela alma guerreira que havia, todos unidos, essa alma foi à vida. E está-se a notar tremendamente no Sporting. Com um handicap, é que este Kobe Sabi, que até esteve era mais uma barraca que o Benfica ia buscar, é um mau guarda-redes. Ele está pior do que quando chegou ao Sporting. Bom moralizado, porque vinha para o Sporting, até fez umas boas defesas. Ele sofre 2 golos, para que isto? Nem aqueles indivíduos nos amadores sofrem estes golos, deste guarda-redes. Além de ser o Catamo que passou a bola é perfeitamente dele. E no segundo golo, no primeiro golo do Moreirense, é um livre em que ele quase que dá uma cabeçada, logo avançado, dá uma cabeçada praticamente na meia-lua da área. Não há nenhum guarda-redes. Eu tive treinadores, já disse isso aqui várias vezes por outros motivos, eu tive treinadores que tiravam o guarda-redes. O guarda-redes também pode ser tirado da equipa. Ele esteve mal. Para mim, o Israel continua a ser penalizado e não com a gripe. Não acredito isso em gripes. Nós também temos gripes, até temos Covid e tudo, e andamos se calhar por aqui. E, portanto, ele tinha que jogar. Foi penalizado por aquele jogo fraco que teve contra o Arsenal, que sofreu 3 golos, foi responsável por 3 golos. Certo é que este ainda é pior do que o Israel. E o Sporting precisa de um guarda-redes, o Sporting, o Porto e o Benfica precisam de um guarda-redes que dê pontos. Claro. O do Porto dá. Por acaso, ontem esteve mal. Mas ainda foi buscar o penal. Portanto, lá está, foi buscar pontos, não é? Porque o Porto perdeu o jogo. Se eles marcam o penalti, o Porto acabava por perder os 3 pontos. Ora, o Diogo Costa tem dado pontos ao Porto. O Benfica não tem. Mais à frente já vamos falar porquê. E, portanto, o Sporting está desmoralizado. Mas e depois é a lei de Murphy. Mas achas que o Sporting precisa de uma mudança técnica? Não, eu acho que e depois há aqui uma coisa que é fundamental, que já disse a semana passada e volto a frisar. Estes jogadores não acreditam no João Pereira. E acreditavam no Amorim, porque a maior parte, o Sporting esteve muitas vezes a perder e o Amorim conseguiu dar a volta. E eles acreditavam que se começassem o jogo e levassem um golo ou 2, conseguiam dar a volta. O Amorim, com as mudanças que fazia e tal, o Amorim conseguia virar o jogo completamente. E virou vários jogos. E eles já viram com este treinador. E este treinador já demonstrou que não consegue virar jogo nenhum, pelo contrário. As substituições que ele faz, ele põe o Sporting ainda pior. Portanto, ele está desorientado e já viu que não tem bracagem, nem tem... se calhar é muito cedo. O lançamento foi muito cedo. Ele até pode ter feito um bom trabalho, ou estar a fazer um bom trabalho na B. Mas treinar a B não é a mesma coisa que treinar os graúdos da A, não é? É preciso outro carisma. E depois o João Pereira tem um problema. Em termos de comunicação, está muito longe do Rubem Amorim. E isso conta muito, porque a comunicação, vamos lá ver, a comunicação não é só para os órgãos de comunicação, e para nós, e para toda a gente que está a assistir aos jogos, e que depois ouve os treinadores a falar ao fim. A comunicação é fundamental no balneário. E depois, o João Pereira, acredito que no balneário não passa. Porque
porque ele não consegue dar a volta àquilo. Aliás, o Amorim deixou-lhe uma frase importante e disse-lhe assim: quando tiveres que mudar, se os jogadores não perceberem, é melhor não mudares. E ele mudou algumas coisas, nomeadamente com o Eduardo, que lá para dentro agora já o tirou e tudo. Quer dizer, portanto, há aqui algumas situações que ele mudou, pronto, porque quer impor também a maneira de ser dele e a tática dele, e para pior. Portanto, este Sporting muito dificilmente se vai erguer mal, não é, para o campeonato e até mesmo a nível internacional, como o João Pereira. Eles vão ter aqui um problema, se calhar grave, que vão ter que resolver, não é? O Varandas, não é? E com esta derrota do Sporting, quem foi o grande beneficiado da jornada e que o pode até catapultar para a liderança, foi o Benfica, que teve um jogo extremamente difícil no seu estádio, ganhou pela margem mínima, o jogo foi equilibradíssimo, o Vitória fez uma partida olhos nos olhos com o Benfica, e o Benfica ganhou com um golo novamente do turco, o Artur Koglu, que se tem mostrado decisivo, pelo menos com os golos que marca. António Moreno, o Benfica é que jogou menos bem ou foi o Vitória, e tu já fizeste a apologia do Moreirense, vais também com certeza fazer a apologia do Vitória Guimarães, ou foi um Guimarães agressivo e capaz de defrontar os grandes de igual para igual? Guimarães, que bela equipe. Muito Guimarães. Já tive a oportunidade de falar nisso por causa das competições europeias. O Guimarães tem uma bela equipe, uma equipe já adulta, não é aquela equipe, apareceu e tal. Não, bem construída. Incutiu uma personalidade, uma liderança forte à equipa, uma ambição. Brilhante, brilhante. Eles sabem o que fazem, não andam em bicos de pés. Então, eles chegaram ali e começaram a jogar a bola como se estivessem a jogar lá com algum gajo. Sim, o Guimarães mostrou-se da equipa adulta. E o Benfica já precisava também de um arrepio destes, porque o Benfica já começava a achar que as coisas são fáceis, são muito fáceis, não são. O Lage tem andado ali um bocado a viver ao som de festa e fantasia, o público vai atrás e tal. Essa é uma das razões, até já estávamos a falar nisso, é uma das razões porque ele não tirou Di Maria neste jogo, não o tirou mais cedo por isso. Porque o público já estava a ficar inquieto e já ali com os ameaças e tal, e ele manteve lá o Di Maria para ver se... Porque, de facto, metade não, 90% dos associados que estavam no estádio gostam mais do Di Maria, se calhar, agora do que gostam do Benfica. É moda. Os adeptos são assim. E ele manteve lá por isso, só por essa razão. Porque, de resto, o Benfica precisava de um banho de humildade a este nível. O Lage precisa de cair na real, porque as equipes têm que ser montadas sem olhar a vedetas e a nomes. Tem que ter coragem para mudar certas coisas e não pode. Depois, quando mudar, e ele tem feito isso. É engraçado que ele depois nas substituições, nos jogos anteriores que fez, até tem mudado bem a equipe. Sim. Aqui foi tudo mau. Na minha opinião, foi má abordagem ao jogo e depois também as substituições não foram as melhores. É verdade que há ali jogadores que também desceram os furos. Quer dizer, ontem não. O Carreiras, como sempre, não é? O Carreiras, de facto, está num ponto em que não sabe jogar mal. Esteve em grande plano. E o Leandro também, o Leandro Barreto, deu ali um ar da sua graça. E depois o que é que vimos? Vimos o esforço do Otamendi, que de facto os benfiquistas e outros às vezes berram contra ele e tal, mas é o único grande profissionalão que está ali. É o grande capitão do Benfica. Agora, ele anda estourado, a culpa não é dele também. Também, em parte será, mas não é só dele. Assim como o Di Maria, o Di Maria quis ficar ali. Depois esta narrativa, às vezes até me irrita. Foi o Di Maria que quis ficar ali, é o Di Maria que quer ficar ali 90 minutos. Claro que não, depois de marcar um golinho, de se mostrar e tal, de certeza absoluta que sai, que ele até gosta de palmas e enfeites. Se eles estão lá, alguém é responsável. E ainda bem que agora o Otamendi estava lá porque o Benfica tinha perdido aquele jogo. Não foi só no tirá-las dentro da baliza com a barriga e outras coisas. O Otamendi foi um senhor ali naquela fase do sufoco, foi um senhor. Esteve em bom plano. Mas não é só, deixa-me só dizer isto, não se pode uma equipe que vinha a jogar também à bola
e quer ser campeão, não pode fazer o primeiro remate aos 25, 26 minutos, a primeira vez à baliza. Não pode ser, nem sequer contra o Bayern. Não pode ser. Claro. Nem que seja para as nuvens, mas tem que Sim, fazer. em termos de remates, não foi o pode pior ser. jogo da era Bruno Lage e até possivelmente E da outra época. coisa, deixa-me só dizer mais uma coisa. Sim. Aquela insistência no Pavlidis já mete nojo. Pá. Ok, ele até pode achar, eu também acho que sim, que ele é trabalhador, faz... Pá, mas há jogos que têm que se dar a volta. Chega, não faz um remate à baliza em 25 minutos. O tipo não segura a Não, bola. ele foi Tem que- substituído tem que- precisamente quando podia ter feito um golo. Fred Jorge, o resultado na tua análise foi justo? A vitória do Benfica foi merecida? Foi merecida porque o Benfica marcou um golo, não é? E o Guimarães não marcou nenhum. Mas antes disso, deixa-me dizer o seguinte. Eu fui criticado esta semana, ou escreveram que eu tinha metido aqui 2 gafas ou 3. Nomeadamente, a semana passada, quando disse que o Benfica jogava com 9. E como falei só no Cochu, o Benfica joga com 9, para mim, o Benfica com o Cochu e com o Trubin joga com 9. Foi isso que eu me referi, portanto não me enganei, nem estou esquecido. O Benfica contra o Guimarães continuou a jogar com 10 agora porque o Cochu não jogou. Bem, Pois. e porquê? E até digo mais, acredito, ou acreditava que o Benfica, com a saída do Cochu, que ia ganhar com mais facilidade a este Guimarães, que joga muito bem, é muito compacto, joga muito bem. Está muito bem trabalhado por Rui Borges. É um sistema mais ou menos como o do Benfica, com uma nuance, é que o Di Maria não defende e o Nuno Santos ajuda no meio-campo o Guimarães. O Guimarães jogou no meio-campo com um trio, o Manu Silva, o Samu Silva e o Tomás Andel, e depois tem o Nuno Santos que encostava ali. No Benfica, tu tens 2 a defender, por isso é que ele meteu o Leandro e depois o Caranhoto, que não defende muito, porque senão ele cansa-se e depois não tem pernas para mais. Temos o Alves, o Florentino e o Leandro Barreiro. Outro trio aqui a defender. O problema é que o Guimarães defendia com 4, o Benfica com 3, porque os outros 2 não defendem. Ora bem, e isso viu-se no erro que o Bruno Lage cometeu, e teve sorte nisso. Quando tirou o Leandro Barreiro, desequilibrou totalmente a equipa. E o Guimarães, na segunda parte, dominou completamente o jogo. Completamente. Não teve grandes oportunidades, mas podia ter feito o empate, porque teve 1 ou 2 ou 3. E numa delas podia Tem ter o tal feito, lance que podia o ter feito o Otamendi golo. salva. O lance do golo do Otamendi é um lance no grande capitão, sem dúvida nenhuma. Porque anda a jogar sob esforço e não há necessidade. Concordo ali com o Moreno, porque o Bruno Lage pode tirar perfeitamente o Otamendi para descansar, porque tem lá o António Silva, Sim, evidentemente. faz o lugar à vontade, e é novo e pode jogar bastantes minutos. É isso que ele deve fazer. Não jogar com os indivíduos como jogava o Roger Smith, que jogava com os egos e com os estatutos dos jogadores. O Bruno Lage, desta vez, com a coisa do Di Maria, de empolgarem o Di Maria, que é um jogador acima da média, mas o Di Maria poupou-se. Aliás, os jogadores do Benfica pouparam-se um pouco, na minha ótica também, para o jogo de quarta-feira, que é importante para o Benfica. Todos eles. Depois a colocação do Fredrik Alners, que eu acho que ele rende muito mais na esquerda. Aliás, se forem ver os jogos com os Smiths, do Alners na esquerda, foi onde ele jogou em grande forma. Ele estava em grande forma, porque ele ali joga para dentro. Aqui é ao contrário, tem que andar a socorrer as costas do Di Maria, porque o Di Maria não defende. E, portanto, o Alners anda preocupado em socorrer as costas do Di Maria. No fundo, é um guarda-costas do Di Maria. E depois não tem profundidade. Não dá as bolas, não é? Não faz aqueles passos de ruptura que ele fazia e bem no Benfica. Ora bem, podia ter feito aqui emendado uma mão, uma vez que jogou com o Leandro Barreiro, e eu convenci-me que ele ia meter o Leandro Barreiro a socorrer o Di Maria. Era isso que eu fazia. E Sim. o Alsner para a esquerda. O Benfica jogava logo de outra maneira. Depois as substituições. Não concordo muito com o Moreno, do Pavlidis, que deve sair. Não, o Pavlidis podia sair mais cedo. Mas o Pavlidis foi um grande trabalhador. Ele é competitivo, é um jogador competitivo e é um jogador que faz Sim, mas golos. tem que São marcar 10 golos. bolas e tal. Aquela Pá. falha na pequena área não é de Sim, mas isso ponta. isso todos têm, pá, isso todos têm. Sim. A bola saltou A bola saltou ali, às vezes na ele ia relva. chutar Eu e vi tal. isso no Bessa, às vezes falhar as bolas, porque o campo do Boa Vista ou de outro campo qualquer levanta a relva e às vezes as pessoas estão cá Mas fora e está dizem, bom. não pode haver No falhas. estado da luz ela não salta. Bem, o Turbini. O Pavlidis foi importante O Turbini, no para gol. as pessoas não pensarem, nomeadamente os benfiquistas, que eu estou de fila feita ao Turbini, só quero dizer o seguinte. Não me lembro até hoje, desde que o Turbini chegou ao Benfica, que o Turbini tenha dado pontos ao Benfica. Não me lembro. Relembrem-me que eu não me lembro.
Lembro-me do Benfica, do antigo guarda-redes que o Benfica tinha lá, O Blacodino. Marco Altimos, que deu vários pontos ao Benfica e até manteve o Benfica numa célebre na Europa, com grandes exibições e grandes exibições no campeonato. Portanto, esse é que era um guarda-redes. Para mim, um grande guarda-redes é aquele guarda-redes que dá pontos ao seu clube quando ele necessita. Ora bem, nós temos o Porto, o Diogo Costa, dá pontos ao Porto, já deu várias vezes. Ainda neste jogo, dá-lhe coisa, porque se o Moreirense marcasse o penal, o Porto acabava por perder e ele foi lá sacar o penal, não é? Deu aquela fifia, tudo bem, o Famalicão, deu aquela fifia, tudo bem, mas depois recuperou e em alguns jogos vê-se que o Diogo Costa salva muitas vezes a equipa do Porto e dá-lhes pontos. No Sporting está a acontecer a mesma coisa que no Benfica. No Benfica, até hoje, que eu me lembro, o Trubin é um jogador a menos e o Benfica não pode Ou não dá aquela confiança. O Benfica não pode estar afiado a pensar que faz grandes coisas a nível europeu. Aqui no campeonato, o campeonato é fraco, pode acontecer isso, mas a nível europeu o Benfica não pode ter um indivíduo destes na baliza. Eu ainda ontem estive no BS e apreciei o Ricardo Velho, e mais uma vez, era o guarda-redes que o Benfica devia ter ido buscar, que ele vai lá buscar uma bola que se fosse o Trubinho, ela estava lá dentro, que ele atirava-se depois, ela está lá dentro. É lento e tudo. Portanto, o Benfica ganha 3 pontos fundamentais, porque o Benfica necessitava, atendendo a que o Sporting ficou pelo caminho e perdeu, atendendo que depois o Porto também, de saber o resultado, também perdeu 2 pontos ali. Sim. No Moreirense, no Famalicão, o Benfica tem um jogo a menos, tem um jogo se a o menos ganhar, e pode se o passar ganhar. para comandante no campeonato. Uma coisa que não estava na cabeça de ninguém com o treinador anterior, o Smith, que ainda não está resolvido. Não é? Sim. Entretanto, vamos passar à frase da semana, porque tem algum significado, e a frase da semana é: um tem comandante, o outro perdeu e o outro está refém dos macacos. Isto terá a ver, Fernando Jorge, e tu és o autor da frase, isto terá a ver também com o jogo do Moreirense, do Famalicão Porto, em que houve um empate e houve também um lance muito polémico em que aconteceu um golo na baliza do Famalicão, mas depois foi revertido para um penalti pelo VAR contra o Porto, que o Diogo Costa defendeu e salvou o Porto realmente de uma possível derrota, embora houvesse 20 minutos para jogar, mas o Porto a partir daí não mostrou grande audácia, não mostrou grande competência para ganhar o jogo. Fernando Jorge, queres escalpelizar esta frase e, no fundo, também dizer do que viste no jogo Famalicão-Porto? Sim, a frase acho que toda a gente vai entender o que eu quis dizer com isso, ou o que quisemos dizer. Portanto, um tem comandante, que é o Benfica, tem comandante, agora não tinha. O Sporting tinha e agora não tem. Não portanto, tem. Os João Pereira não é um comandante à altura para o Sporting. E o Vítor Bruno? E o Vítor Bruno, que eu considero um bom treinador, só que o Vítor Bruno tem um bom problema porque tem os macacos. E viu-se os macacos ao fim, e vê-se os macacos em todos os jogos, porque andam desempregados, e estavam empregados na altura que estava lá o Pinto da Costa. Relativamente ao árbitro, o árbitro até sancionava o golo, se não fosse a intervenção do Tiago Martins. Mas achas Ora bem, que mas eu em foi 40 anos de futebol, com o Pinto da Costa, acho que isto não era possível. Não. Ponto final, parágrafo. Não era possível. Porque os macacos estavam no ativo. Agora estão desativados. Não é? E ora bem, e agora vamos ao jogo. O Porto foi muito superior a este Famalicão. Também não era muito de admirar, porque o Porto sabia o resultado do Sporting e sabia que se ganhasse o jogo ia para igualava ao Sporting, portanto ficava na frente do campeonato. Não podem criticar muito o Vítor Bruno, que eu já disse que o Vítor Bruno não tem ovos para fazer grandes omeletes. E os ovos que tem estão todos em baixo de forma. E eu já vou dizer aqui porquê. Bem, o Famalicão também vinha de uma chicotada psicológica que o seu treinador, Ivan Celeste, estava a fazer um bom campeonato e é um bom treinador. Mandaram-no embora também e meteram o adjunto, que até já disse que não quer ser treinador principal. Para já, quer se manter a treinador adjunto. Ora, isto tem muita influência nos próprios jogadores. O Famalicão jogou muito abaixo do valor que tem dos jogadores. Tem lá jogadores que eu já os identifiquei aqui, até para o Benfica. O caso do Zaidu, do Gustavo Sá, são jogadores com potencial para jogar nos 3 grandes. Eu gostava que fossem para o meu clube, sem dúvida nenhuma. Trocava os Pucochu. E trocava também nos Oblin, que já esteve no Benfica, este russo, pelo Trubin também. Também podem trocar à vontade. Ou no Forense também podem trocar o Ricardo Velho de caras pelo Trubin. Deixá-lo fazer a época toda agora até ao fim. E em janeiro, o Ricardo Velho, vens para aqui e o Trubin vai para lá a ver se ele serve para eles ou não. Então ainda os afunda muito mais. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Claro. Relativamente ao Porto, ora bem, o que é que nós temos aqui?
Temos uma defesa que continua na mesma, vou voltar outra vez à mesma estaca. O Otávio, pá, Não te para mim, convence. não me convence. O Pérez também não me convence, porque o Famalicão faz lá um golo em que eles vão lá os dois, o próprio Otávio e o Pérez vão lá os dois, depois de uma defesa deficiente. Pá, pronto, facilitou ali um pouco o Diogo Costa. Eles estão lá os dois. E o Aranda, que nem tem nenhum jogador, é bom jogador, mas não é avançado, nem é um jogador rápido, nem é um jogador de briga, vai lá, consegue meter lá a bola lá dentro. Eles estão lá os dois, vocês não repararam, estão lá os dois do Porto, pá, eles estavam a olhar. Nesse nem o Pérez até está a olhar para a bola. E o Otávio está a olhar também para o Aranda. E ele mete-o no bico do pé e faz o gol. Ora bem, são fraquíssimos. Depois temos o Martim Fernandes, que eu ainda não entendi. O Martim Fernandes tem potencial, mas não é melhor que o João Mário. De maneira nenhuma. Portanto, esta defesa só tem um indivíduo aqui, quanto a mim, que até podia jogar no Benfica ou no Sporting, ou coisa do género, chamado Francisco Moura, que é o único que se esforça, mas está cansado também. E porquê? Porque o Porto, neste momento, não tem outro lateral. E ele está a fazer os jogos todos. Está cansado também. Já está a começar a perder a forma natural, não é? Porque fisicamente está a ir abaixo. Mas, depois temos... Ninguém entende o que é que se passa com o Wendel, não é? Pois o problema é esse, que era isso que eu ia dizer. É que o Wendel é o único... Exatamente. E é titular e é um jogador de seleção, não é? Sim, exatamente. Era um jogador de seleção e é. Ninguém percebe o que é que aconteceu entre o Vítor Bruno, a estrutura, eles têm que explicar, e o Wendel, que até vai embora praticamente a custo zero. Depois temos no meio-campo o Eustáquio, para mim é jogador para o Porto, o Nico Gonzalez, sem dúvida nenhuma, mais atrasado agora. Mas o Alan Varela finalmente ficou no banco. O Alan Varela, eu já tinha dito aqui, o Alan Varela está estourado, porque o Alan Varela tinha feito muitos jogos e até agora ainda não foi de férias. E isso era normal atingir determinados jogos e qualquer jogador vai abaixo. É impossível. É impossível. Agora o Porto tem outro grande problema, quanto a mim. Eu nem havia estar aqui a dizer isto, porque não estou a dar muitas pérolas ao Vítor Bruno, se ele ouvir. Mas tenho que dizer isto. O Fábio Vieira é o coxo do Benfica. O Fábio Vieira, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas daquilo que vou dizer. Ele tem que me provar, tem que me provar o contrário. Sim, tem que me provar o contrário, mas isso só não chega. Mas falta no futebol ritmo, não chega. Falta de ritmo. Não é por acaso que ele não passa de suplente no Arsenal e que o Arsenal dispensou. Este Fábio Vieira não joga no Arsenal nem no banco neste momento. Há aquilo que está a jogar o Arsenal, que a gente já viu, e no campeonato que o Arsenal está a fazer. Este Fábio Vieira é uma nulidade dentro do campo. Com o Sérgio Conceição, e agora vamos esquecer, se não estivesse aqui o Vítor Bruno, este Fábio Vieira nunca era titular. E ele está a ser titular agora, atingiu já uma bitola, ou está mais englobado na equipa e tal. Ele foi uma nulidade. Já a semana passada ele fez o golo, não foi mais com o golo. Porque ele não corta bolas, é como o Costa, só está ali para tocarem 3 ou 4 vezes na bola. Eu não admito hoje em dia, ou eu se fosse treinador de um clube grande, como é o caso do Porto, do Benfica e do Sport, mas neste caso do Porto, não posso ter um jogador dentro do campo para tabular 3 vezes na bola. Um jogador acima da média para tabular 3 vezes na bola. Isso não vale a pena. Eu prefiro um trabalhador e um indivíduo competitivo, porque dá outra sequência ao jogo e ajuda aos colegas todos. Isto tem que ser uma equipa, não é um indivíduo armado em estrelas. Isto é um indivíduo que está armado em estrela. O Samu até esteve bem, melhor do que no jogo anterior. Teve aquelas oportunidades e concretizou-as, e tem lá outra, mas o guarda-redes foi rápido e saiu bem. E depois temos outro problema também com o Vítor Bruno. Quer dizer, os melhores jogadores do Porto estão todos em má forma. O Galeno é uma sombra daquilo que é. Não sei por que motivo. Será porque o Vítor Bruno, vou alencar naquilo que já disse, será porque o Vítor Bruno não confiou nele logo de entrada e andou com ele a suplente? O PP, outro também, que anda em baixo de forma também. Porque estes jogadores, como João Mário, PP, o Galeno, andaram todos no banco de início do campeonato. Porque o Vítor Bruno... E eu acho que aqui foi o erro do Vítor Bruno. Não jogar com os melhores e depois ia metendo conforme eles não jogassem fisicamente, não estivessem ao poal. Quis dar a oportunidade àqueles que iniciaram a época. Começou a época com determinados jogadores e depois manteve-os no começo do campeonato, e o Porto até estava a jogar bem naquela altura e tal, e depois agora que precisa deles, dos melhores, como é evidente, não é? Eles não estão a render. Por alguns motivos que se calhar nem eu consigo chegar lá. Ou estão contra o treinador, ou não querem dar mais, ou estão a pensar em ir embora a qualquer coisa do género. Portanto, o Vítor Bruno tem aqui um problema. Tem 2 problemas. Não é problema do Vítor Bruno em termos de treino, em termos de perceber de futebol, que ele percebe de futebol, não tenho dúvidas nenhumas. O outro problema é fora das 4 linhas. Porque no Sporting, o Barandas fez o que fez,
E louve-se isso, precisava também de fazer no meu clube, mas teve uma grande salvação que foi buscar o Rubinho Amorim. E aqui é preciso ir buscar um treinador que tenha um pouco de sorte, seja um grande treinador, para acabar com os indivíduos que andam à volta e com a pressão que está a ser colocada no Futebol do Porto. Essa pressão também conta muito para o Vítor Bruno, porque eu acredito que o Vítor Bruno, com estas não vitórias, não é? Também não durmo descansado, não é? Com as ameaças que lhe fazem e quer dizer, o homem anda ali, não anda descansado. Mas, no fundo, o Porto está na frente do campeonato também. Nada está perdido. Sim, claro. Mesmo com estes, não é? Claro, Portanto, claro que quer sim. dizer, a pressão é que é muito Não, e a e o gente sabe Porto- porquê. E o Porto até tem, e passando para o Moreno, Sim. o Porto até continua, como é óbvio, na luta pelo campeonato e até já foi ao Sporting e ao Benfica, agora Sim. recebe-os em casa. Deixa-me só- Portanto, está numa situação favorável. Deixa-me só acabar Sim, e passo ao termina, Moreno. faz favor. Só dizer que o Vítor Bruno disse, e disse que o árbitro foi mentiroso, o Luís Godinho, na bola da coisa, mas não disse que o Pepe não tinha dado mão. Sim, que tinha batido no braço contrário ao que o... Sim, mas não disse que, ao que o árbitro mas não afirmou. disse que não tinha sido mão nem que não tinha sido penal. Disse que o árbitro se enganou, o árbitro pode-se ter enganado, não foi com a mão direita, foi com a mão esquerda que ele meteu a mão, toda a gente viu, mas o Vítor Bruno devia ter dito para ele não era penal porque não houve mão. Não, Agora dizer que o mas árbitro foi. se enganou. Não é só isso, não lhe ficou bem. Não lhe ficou bem vir ter conversa. Bem. Porque de facto podia dizer assim: ele diz que bateu-lhe no braço ou na mão e foi na perna. Não é o caso, aquilo que toda a gente viu, que de facto há um lance passível de grande penalidade, ponto penalidade. final. Ficou-lhe Sim, mal. penso que o VAR também esteve correto. Mas no melhor pano cai a noda. Foi a primeira vez que eu vi o Vítor Bruno meio desorientado. Porque ele tem levado tanta porrada e tem-se aguentado bem. É um gajo sério, é um gajo capaz. E ele perdeu um bocado o norte, porque também não é fácil. Ver aquela tropa toda, eu não quero Pois estás de acordo que realmente a pressão de uma freja muito pouca. Não é muito pouco, é muita pressão de todo lado. Mas esta freja que está contra o Vítor Bruno e no fundo está não é contra uma a franja, direção. não é uma franja. É claque, a antiga Não é claque. não é uma franja. E estes são os mais perigosos, porque estes não querem saber de bola para nada. Estes, estou a falar, não é dos do Porto, estou a falar do Porto e dos outros. No geral. No geral. Sim. Tu tens, há Sporting, ainda vi-se agora num ou dois resultados maus. Há Sporting Claro, que mesmo já. sem privilégios desses tais que lá andam, que já Já andam ali estão a virar. no Benfica também. Portanto, este tipo de gente não interessa aos clubes. Não são E os verdadeiros deviam, adeptos, os clubes não é? deviam de facto tomar medidas, o Jorge tem razão, deviam tomar medidas para eliminar isto de vez, porque lá fora também era pior e eles acabaram com isso, em três penadas sim, acabaram sim. com isso. Portanto, é uma questão só de terem peito. Bom, voltando do jogo. Em relação ao jogo. Do jogo não há muito. O Jorge Já escalpelizou tudo. descalçou aí a coisa. Só queria reforçar Então. uma coisa que o Jorge disse. O Pepe, relativamente à defesa, o Porto, metade do mau desempenho em campo, porque eles de facto têm lá ali 3 ou 4 jogadores que têm que segurar dos resultados e esforçam-se e tal, mas o desempenho é muito fraquinho, os jogos são maus de ver, não se vê aquele Porto que era um crescendo, a bola Falta um comandante. quando não entrava, quando Mas, como estava... diz o Jorge, realmente os melhores jogadores não E estão a depois render a vem- 100%. e Que é o depois PP, vem- falta o para mim é o PP e o Falta- Galeno. o Porto sempre teve... O Comandante que é o Pepe. Sim, claro. O Porto Sim. depois sempre esteve refém dessa figura. Até o Marcano, pá, se O tiver bom, Porto sempre titular. esteve refém dessa figura, desde o Jorge Costa, dos Fernandes Costa, Sempre esteve refém. E agora desapareceu e nem sequer se aproxima, não tem lá ninguém que se aproxime. De todo modo, por exemplo, se jogasse agora o Marcano e o Pepe, nem precisavam de laterais para fazer a melhor resultado Mas, do que este. mas Ou tem o troca, ou Porto então em faz assim, Famalicão, mete a a ver o defesa, vencedor era o mete a Porto, defesa sem do dúvida Famalicão. nenhuma. Olha, ou tivessem trocado a defesa do Famalicão pela do Porto, a ver de quanto levava o Famalicão. Aquilo é que é uma defesa, pá. Aquilo é que é uma defesa. Não os deixaram, nem miaram. E os do Porto. O Famalicão foi uma vez à baliza, caramba. Fez um remate, pá. Onde é que se admite? O Famalicão foi muito baixo. É uma coisa brutal. E depois a culpa é do Vítor Bruno. Não, o Porto É que o depois- Porto impôs o Oh, ritmo oh, forte à deixa-me só- partida. deixa-me só Não dizer teve, isto, não oh. teve foi inspiração no Tá momento bem, mas da não é definição preciso. do lance. Até pode ter o ritmo forte do jogo todo. Tem que ir meter lá dentro e quando a bola vier para trás, não pode entrar a primeira vez que lá vá. Isso é primário. E depois deixa-me só dizer isto para terminar. Sim. Que não há muito mais a dizer, mas esta parte é importante. Porque estavas a tentar, o Porto ainda vai, tem ali uma rastra de esperança.
O Porto está num sarilho, porque o Porto não tem dinheiro. Não tem o plantel, mas também não tem dinheiro. Pois. Visto que agora a subscrição, a segunda que tentaram ver se ia lá buscar mais algo, já não deu. Se tivesse mocos como teve o Sporting, onde fomos lá pôr dinheirinho do nosso para sustentar aquilo, agora o Porto não tem, pá. Não tem estrutura. O Porto nem Benfica Não tem o Porto que eu lhe tudo tiveram em essas ajudas. O Porto que eu lhe estou em cima ao mesmo tempo. Não tem estrutura, não tem claque, não tem os adeptos do lado, os sérios. Os sérios bem do lado estão- do lado do Porto, estão um bocado desconfiados. Os adeptos sérios Não tem estão dinheiro. do lado do Vilas Boas, Sim, estão no lá. fundo do Mas do não- Vitor Bruno. Está bem, mas, tem não, os outros mas não que tem são aquela do planeta dos envolvência, não tem aquela envolvência. Não Mas está- tem o planeta dos macacos. E tu vês mais Aquele esses. filme do planeta dos macacos é o que eles têm à volta. Vês mais esses do que os Isso é um outros. problema grave. Vês mais esses do que os outros. Porque os outros não vão lá ou estão mais amorfos, não acreditam na equipe, não há aquela envolvência. Portanto, caiu-lhe tudo em cima ao mesmo tempo. E vai ser esta época vai ser muito complicada para o Porto. Claro. É por isso que eu disse que se não se puserem a toques, e se o Guimarães e o Braga não descerem muito de rendimento, porque agora é que se vai ver, os plantéis curtos vão se ver agora a partir de janeiro. Se não se puserem a toques, vai haver luta este ano para os três primeiros lugares com um clube desses. E passo esta semana, portanto, vamos novamente ter competições europeias e também tivemos o Boa Vista, e como falámos sempre do Boa Vista, o Boa Vista mais uma vez não ganha no seu estádio, tem um resultado, não direi comprometedor, mas que não ajuda na fuga à despromoção. Tu viste o jogo, o que é que te pareceu Boa Vista? Mais do mesmo ou notaste melhorias na equipa? Não, isto é um resumo muito fácil de fazer do Boa Vista ontem no jogo que eu estive lá. O Boa Vista e Forense empataram uma bola no estádio do Bessa, 7 meses depois, o Boa Vista faz um golo em casa. Que isto quer dizer qualquer coisa. A grande penalidade convertida por Miguel Reizinho, já depois dos 90 minutos, deu alguma justiça ao jogo. Num jogo em que ninguém merecia perder. Numa tarde friorenta, em que me deu o sono várias vezes, atendendo ao jogo muito fraco de ambos os conjuntos. Quase que adormecia. A grande penalidade convertida por Miguel Reizinho, já depois dos 90 minutos, foi a grande justiça do jogo, que ninguém, como eu disse, e volto a frisar, ninguém merecia perder. Porque jogaram ambos. Foi um jogo fraquíssimo, de parte a parte. Tecnicamente foi um jogo fraquíssimo, de parte a parte. Mas, é como diz o velho ditado, isto no caso do Boa Vista, grão a grão, enche a galinha ao papo. E o Boa Vista, mais um pontinho, 3 era muito melhor, porque dava um salto grande na tabela, mas pelo menos safou um ponto e manteve o Farense abaixo do Boa Vista. Claro. Pela primeira vez vi um árbitro que foi ajudado pelo VAR e bem a beneficiar o Boa Vista, porque de uma maneira geral o Boa Vista é sempre quase penalizado em quase todos os jogos. Raramente os árbitros decidem a favor do Boa Vista. E o penalti no campo não dá para ver, dá depois para ver que é penalti sobre o Seba Pérez, na televisão e repetição, coisa que nós não temos no Boa Vista, que eles infelizmente nem no estádio têm. Relativamente ao Boa Vista, todos sabem, só para dar esta informação, já agora aproveito, todos sabem que há neste momento 3 candidatos. Havia 2, mas havia uma suposta terceira lista que ia aparecer e apareceu com o Fari, da SAD, e portanto vai haver eleições. Nós já fizemos demarches no sentido de os trazer aqui os 3 candidatos. Temos mais ou menos apalavrado com o candidato, o segundo candidato, o primeiro era o Miranda. Até hoje nunca mais nos ligaram, portanto eu já liguei várias vezes. Não ligaram mais, é porque não estão interessados. Temos o Rui Garrido Pereira, virá cá provavelmente esta semana, depois ainda vamos divulgar, e o Fari também, já entrei em contacto com o diretor da coisa e também não estão interessados em vir aqui ou passar a bola ou fazer outro tipo de entrevistas ou qualquer coisa do género. Toda a gente sabe porque é que eles apareceram. E portanto iremos ter cá num extraordinário uma entrevista com o Rui Garrido Pereira. Ok. Como vos ia dizendo, esta semana há novamente competições europeias e desejava um prognóstico muito rápido, Ano Moreno, sobre o Bruges Sport e o Benfica Bolonha. O que é que parece? O Sporting, embora estando em baixo, não é? Portanto, moralmente, não é? Eu não acredito.
penso que tem condições para ganhar ao Bruges, senão a Teria, coisa começa a ficar eu já não, negra. Eu já não... Já não acredito. Não, a sério. Não, o Sporting está num ponto, como já temos vindo a falar, que não se sabe do que ali sai. Os jogadores são podem engatar um bom jogo, mas o Bruges está muito bem. Pá. O Bruges já que ainda só tem 2 derrotas. O que Tem menos 3 vai em pontos que o primeiro. Sporting. Tem menos 3. Mas mesmo Então, se ganhar, igual ao Sporting. Exatamente. Mesmo no campeonato está muito bem. Pronto, é daqueles jogos onde o Sporting nem sequer tem a obrigação de ganhar. Atendendo às condições de um e do outro, ao nível competitivo de um e do outro, seria aquele jogo onde se perder não é extraordinário, se ganhar é porreiro, que ficam, se calhar até passam diretos. Claro, o Sporting se ganhar, mas só por isso, de resto fica não há... automaticamente apurado. Não? Não. Diretos não. Então, Só passam diretos dos primeiros 8. Pronto, e não foi que vão para o lote O dos Bruges? 8? Não, o Sporting vai para o O lote dos Sporting 8. passa a ganha. 13, isso passa Sim, para os Passa primeiros para o lote dos 8. 8. Portanto, Claro. é só por isso que tem importância. Agora, o Benfica tem a obrigação de ganhar. Pá. Para mim, era o único jogo que o Schmidt ganharia, era o Bolonha, quando foi feito o sorteio. Portanto, até eu fico É o teu desiludidíssimo. prognóstico. É E uma ganhar, sem tripla dúvida. no Bruges Sporting Exatamente, e o o Benfica tem Benfica que ganhar de claramente cara. favorito. Se não ganhar, perante fico o Bolonha. desiludido com os E gajos. tu, Fred Jorge, sobre os jogos em geral, também temos o Roma Braga, o Porto Midland Sim. e o Guimarães Fiorentina na Conference League. Sim. O que é que tu achas sobre isso? O Sporting, ainda por terminar, cima, é rápido. mais difícil porque é em Bruges, pá, é um jogo difícil para difícil, o Sporting, é. porque eles estão a fazer um bom muito campeonato, difícil. mesmo até a nível da Champions League. Têm 7 pontos e, portanto, se ganharem ao Sporting, igualam o Sporting. O Sporting tem uma vantagem, e pelo menos no play-off já está. Com os 10 pontos já fica apurado para o play-off do Bota Fora. O Benfica tem 9, se ganhar ao Bolonha faz 12, pode ir ainda mais à frente. Não é? Depois ainda faltam mais 2 jogos. Acredito que o Benfica que vai ganhar, até porque eu disse e volto a frisar, acho que o Benfica ontem poupou-se, vários jogadores se pouparam para quarta-feira. Relativamente ao Porto, é uma equipa que perfeitamente ao alcance do Porto. Eu acredito que o Porto vai ganhar contra este Midland, não tem nada de especial. E é a única salvação possível para o Porto. E mesmo assim, com a vitória, o Porto provavelmente vai ficar no de volta fora do play-off. Se o Porto perder aqui pontos com o Midland, provavelmente fica eliminado da prova. Pois. O Braga é um jogo muito difícil na Roma. O Braga, eu vi o Braga neste jogo contra o Estoril, e o Carvalhal tem razão nesse aspecto, porque diz ele, por muito que treinem os treinadores, por muito bons que sejam os treinadores, há jogadores que fazem jogadas ou passam-se completamente dos carretos e dão golos, oferecem golos de qualquer maneira. E o Braga estava a ganhar 2-0, o defesa central, aquele até de origem alemã, passou-se completamente, porque ele foi um anjinho, todo tamanho. Aquilo, nem os amadores cometem esse tipo de erros. Olha, eles estão a jogar como profissionais. Portanto, acredito que o Braga vai ter grandes dificuldades. Estava a fazer um campeonato, E este Guimarães? um Premier League até melhor do que o Porto, mas acredito aqui que o Braga aqui não vai ganhar à Roma. É muito difícil. Já agora o Guimarães, no cômputo geral, é a equipa que tem mais pontos, portanto, ele não perdeu, tem 10 pontos. E o Guimarães, com este jogo da Fiorentina, que é um jogo difícil, acredito que em Guimarães, pelo menos se empatar, o Guimarães vai manter aqui o lugar nos 8, que passa automaticamente. Okay. E com esta previsão otimista, no fundo, quase todos os clubes poderem vir a ganhar, nomeadamente o Benfica e o Porto, e inclusivamente o Guimarães, nos despedimos com toda a amizade. O nosso obrigado e uma boa semana para Boa todos. semana para todos.